Olá, eu sou Janaína Spolidório, professora, criadora de conteúdos didáticos e este é o Origem, podcast que fala sobre a raiz da educação no Brasil e no mundo. Espero que goste do conteúdo que criamos especialmente para você e vem comigo. Origem. Brown, Pons, Tiger. Proelpsis, Origin, Yen. Origem, com Janaína Spolidório. E seja muito bem-vindo ao Origem, que vai tratar de um estudioso super conhecido na área da educação, que é o Piaget. Dificilmente, gente, alguém sai da faculdade de pedagogia sem ter estudado Piaget. E olha, se você sair da faculdade sem ter aprendido sobre Piaget, pode começar a desconfiar do curso que você fez, porque ele é um dos maiores ícones da educação mundialmente. Ele é reconhecido em vários países e as suas teorias foram um marco na aprendizagem, um marco para ensino-aprendizagem, na verdade, porque ele descobriu uma questão de construção da aprendizagem, isso mesmo. Ele é o responsável por começar a teoria do construtivismo. Muitas pessoas enganadamente atribuem a outras pessoas, outros teóricos, mas o Piaget foi o que lançou essa ideia e a neurociência evidencia, ou seja, comprova que ele estava correto. Então, super importante a gente entender um pouquinho sobre o Piaget na prática, claro. Por que na prática? Porque na escola, na faculdade, muitas vezes a gente vê ali o Piaget, mas não consegue associar a prática como estamos em sala de aula. Então, eu dividi aqui o Origem em 3 partes, como sempre, sendo a primeira, por que estudar Piaget? A segunda, o equilíbrio e a educação. E a terceira, em processo de prática, para ficar bem assim ilustrado para vocês que estão me ouvindo. Bom, estudar o Piaget é uma coisa. Agora, enxergar na prática é outra, como eu falei para vocês. É completamente diferente. Infelizmente, a gente tem educadores que passam uma vida inteira na sala de aula sem conseguir construir a ponte entre o que foi estudado, que é o Piaget no caso aqui nosso, e o que essas pessoas fazem. E a gente tem as pessoas que não, elas aplicam algumas coisas que aprenderam até de Piaget ou de outros estudiosos, só que não tem consciência disso. E por que é importante ter consciência do que você está ensinando? É ao mesmo caso, eu vou entrar aqui um pouquinho em Vallon, que ele falava sobre o esquema corporal, mas é o mesmo caso de quando a gente tem, por exemplo, o esquema corporal na alfabetização. A gente ouve demais que na alfabetização a criança precisa alcançar um bom esquema corporal para depois ter a maturidade de alfabetização. Por quê? Porque aprender, não só alfabetização, mas qualquer coisa, requer que você tenha domínio do seu corpo, consciência dele. Então, quando você tem a consciência do seu corpo, que é o seu meio de comunicação com o ambiente, você consegue captar melhor as coisas. A mesma coisa ao professor. Ele pode até aplicar Piaget sem saber. Só que quando ele tem consciência, muda completamente a forma como ele dá aula. Porque se você tem consciência do que você ensina e por que você ensina, que é aí que entra o Piaget, você começa a enxergar o invisível, que eu falo sempre nas minhas lives. Você enxerga aquilo que o profissional da educação tem que enxergar, que é o objetivo daquela atividade no corpo da criança. Então, isso é super importante para poder obter aí melhores resultados. Eu acho legal, antes de qualquer coisa, falar um pouquinho sobre o Piaget, para vocês poderem conhecer, né, e perceber uma coisa importante que eu também falo sempre, mas nem todo mundo consegue praticar, porque a gente fica tão dentro do espaço da educação que a gente não consegue, às vezes, sair. A gente tem aí o Piaget, que ele foi um biólogo suíço. Veja, ele foi um biólogo suíço, não foi um professor. E ele revolucionou a educação porque ele percebeu que as pessoas conseguem construir o seu próprio conhecimento. Isso foi realmente um marco, como eu já falei ali no começo. E ele trouxe uma porção de teorias que são super imprescindíveis aí para a gente trabalhar na escola. Até hoje elas são atuais, mesmo 4 décadas após o seu falecimento, que ele teve uma vida bastante longa, né? Embora ele tenha vivido aí
na mesma época do Vygotsky, né, que teve menor tempo de vida, e do Vallon. Ele foi uma pessoa que durou bastante, assim, na face da Terra, digamos assim, e ele pôde contribuir de modo bastante relevante. Só para citar algumas das teorias que ele tem, embora ele tenha as muitas, eu acho que algumas são mais importantes para a gente trazer aqui na questão da prática. E também de uma forma mais simples, para que todos possam entender. Então, pega seu caderninho de anotação e começa aí as suas anotações sobre o Piaget, porque é importante lembrar algumas coisas sobre ele. Ele conseguiu dividir as fases da aprendizagem em 4 estágios. Pessoas, se você não estudou na faculdade, que eu falei, desconfie da faculdade, porque a gente tem que estudar aí sobre esses 4 estágios. Além disso, ele trouxe contribuições sobre um processo que a gente chama de equilibração, e eu vou falar no Origem 2 sobre ele. E ele ainda conseguiu fazer um impossível. Ele conseguiu rastrear processos cerebrais da base da aprendizagem muito antes que alguém pudesse fazer isso em um laboratório, o que é realmente uma coisa fantástica, porque mesmo sem ter a máquina para evidenciar, ele conseguiu perceber isso por meio da observação e se manter ali ipsis literis no que ele precisava observar. Então é super relevante essas 3 coisas, os estágios, o processo de equilibração e também os processos mentais da matemática ou processos cerebrais, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles no terceiro Origem. Fala pessoal, tudo bem? Saudade de vocês, quanto tempo eu não participo aqui do Origem? Jana, é muito legal falar de Piaget. Piaget é gigante, ele é um dos gigantes da educação. E acho que uma das coisas que mais me chama a atenção no Piaget é o fato dele pensar fora da caixinha. Ele não pensar apenas como biólogo, porque se você pegar Piaget, ele era um biólogo que resolveu sair da sua área de conforto, se é que a gente pode dizer assim, e começou a criar métodos pedagógicos. Isso é muito importante porque não é um biólogo apenas tratando sobre assuntos de biologia, não é apenas um marceneiro tratando assuntos de marcenaria, não é apenas um eletricista falando de assuntos elétricos. É alguém que pensou muito além disso, né? Que foi buscar muitas outras coisas além daquilo que lhe deram nas mãos. Jana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, na verdade. Você não acha que falta um pouquinho? Eu, como professor, vejo alguns dos meus colegas pensando apenas na sua própria caixinha. E eu, como professor de música, e agora recém-formado professor de história, eu vejo as coisas um pouco diferentes. Eu acho que a gente tem que mostrar para os nossos alunos e para todos os outros que você deve pensar em diferentes caixinhas, não apenas fora da caixinha, mas observando outras caixinhas. Você acha talvez que hoje esse seja um dos grandes problemas dos nossos professores? Pensar apenas dentro da sua caixinha? Eu sou um professor de educação infantil e o meu foco é a alfabetização, então eu tenho que falar só disso, eu tenho que estudar só disso. Você acha que falta um pouquinho para que o professor saia dessa caixinha, avance um pouquinho mais? O que você acha sobre isso? Nossa, Pedro, essa pergunta sua foi maravilhosa, porque assim, como eu mesma salientei ali, né, o Piaget ele foi um biólogo, ele estava na área da educação, mas numa área de educação bastante diferente, ainda mais para a época em que ele se formou. Ele era um prodígio, né, ele teve aí algumas coisas interessantes. Com apenas 10 anos ele conseguiu fazer um artigo sobre um animal, eu não lembro exatamente qual, talvez uma borboleta, uma coisa assim, um inseto, um animal pequeno. Mas ele trouxe uma visão totalmente diferente no processo de aprendizagem a partir de uma observação da área que ele estudou, que é da biologia. Então ele conseguiu perceber ali como biólogo todo um processo cerebral que muitas pessoas demoraram quase um século depois para poder perceber num laboratório. O ponto importante dele é que ele conseguiu pensar fora da caixinha. Embora ele fosse da área da biologia, ele conseguiu se encaixar perfeitamente na área da pedagogia de uma outra visão. E se não fosse essa outra visão, porque provavelmente ele tinha uma visão ali de evolucionismo, toda uma bagagem ali da formação dele que era sobre o avanço de uma espécie, ele não conseguiria ter chegado nas conclusões de aprendizagem que ele chegou. Então, ele se tornou ali, por pensar fora da caixinha, uma pessoa que realmente é relevante
E não é aquela pessoa que fazia o mais do mesmo. Ele falou, peraí, tem alguma coisa aqui diferente que a educação não está percebendo. Mas eu, como biólogo, estou pensando de forma diferente, porque eu tenho uma formação diferente, então eu consigo pensar. Essa forma diferente é o que eu sempre incentivo. As minhas maiores inspirações, gente, vêm de séries e filmes que não são de educação. São séries e filmes que eles são de outros assuntos e que trazem aprendizagens super relevantes, porque eu acho que eles são mais reais do que os que têm de educação. Os de educação, eles inspiram, mas os que ensinam mesmo esse tipo de coisa, eu acho que são os outros, porque é uma visão completamente diferente e que você consegue encaixar se você tiver uma flexibilidade cognitiva bacana. Então, se você puder pensar fora da sua caixinha, na verdade, nem tem a caixa, é importante. Aí, em relação, inclusive, a Piaget, para você poder enxergar o Piaget na prática, que é a proposta aqui do podcast, você precisa abrir a sua caixinha da pedagogia. Não deixe em uma cápsula fechado o seu conhecimento da faculdade. Você tem que abrir essa cápsula, abrir essa caixinha e conseguir deixar sair, que nem se fosse a caixa de Pandora. Não sei se vocês conhecem a história, mas a caixa de Pandora, ela liberta ali, na mitologia, são coisas ruins, mas o que você precisa libertar é uma coisa boa, que é a teoria aplicada na prática, é a consciência daquilo que você faz. Então, super relevante aí colocar essa questão do fora da caixinha. Bom, voltando ali na questão das 3 contribuições que eu resolvi trazer para esse podcast, só a primeira delas já dava um podcast inteiro, que são os 4 estágios ali do desenvolvimento. Sem saber estágio de desenvolvimento, não dá para a gente ensinar uma criança, porque você não sabe a limitação que ela tem dentro daquela faixa etária. Mas eu vou finalizar essa primeira parte exatamente com ele, só para dar assim um geralzão para vocês. Como eu falei, vocês devem ter aprendido na faculdade, basta retomar ali os estudos. Mas ensinar uma criança sem saber o seu estágio de desenvolvimento é possível, porém não adequado. Se você sabe esses estágios, quais são e o que eles são, vai te ajudar a determinar as características de cada um deles. Perceber 2 fatos essenciais, eu vou deixar aqui para vocês uma reflexão sobre esses 4 estágios, é super importante. Se você consegue saber quais são os estágios, é que nem se você tivesse, sabe, uma carteirinha de vacinação que você tem lá, com tanto tempo a criança tem que tomar essa vacina, com tanto tempo a criança tem que tomar essa vacina. Eu chamo isso de milestones, que são como se fossem marcos, né? A mesma coisa os estágios de Piaget. Com tantos anos, essa criança tem que saber tal coisa. Com tantos anos, essa criança espera-se que ela saiba tal coisa. Então, será que a criança está aprendendo dentro do esperado, dentro desse estágio? Essa é a primeira reflexão que você precisa saber e fazer dentro ali dessa questão dos estágios. E a segunda reflexão, o que é adequado eu ensinar nesse momento para essa criança? São os parâmetros de educação. Parâmetro é uma coisa importante, porque nem sempre o que é importante para você vai ser importante para a professora seguinte. Às vezes, o que você está ensinando não é relevante para o que a professora precisa. Por isso, a gente tem aí esses 4 estágios, para você saber o que é adequado e se a criança está aprendendo dentro do esperado. Vale a pena aí você começar a pensar nisso para poder aplicar a sua prática. Origem, com Janaína Espolidório. Pessoas, se tem algo que falta na educação, é o equilíbrio. A começar pelo nosso querido MEC, lógico. Piadas à parte, o processo de equilibração desenvolvido por Piaget, na verdade, é uma equação. Embora já seja assim um pouquinho antiga para os tempos de hoje, ela ainda não conseguiu ser incorporada nem no nosso Ministério da Educação, que dirá ser percebido num planejamento, né, gente? Porque se nem o Ministério consegue implantar isso dentro dele, você imagina um professor colocar isso na sala de aula. Como eu sempre falo, exemplo é tudo. Então, se você pegar a situação que a gente começou a viver no ano passado, é um exemplo aí bastante claro de um possível processo de equilibração a ser aplicado desde o MEC até a assistente de sala de aula.
Então, é super importante que a gente utilize a equação que é formada pela assimilação mais acomodação, que é igual a equilibração. Jana, eu acho que você tocou num assunto extremamente legal para a gente poder fazer esse paralelo com o processo de equilibração do Piaget, que é o que a gente viveu no ensino remoto do ano passado, a partir do ano passado por conta da pandemia. Como que é esse processo? Dá para a gente fazer um link e usando o processo de equilibração do Piaget com esse momento de pandemia e do ensino remoto que a gente vive até os dias de hoje? Essa situação do ano passado, realmente, ela trouxe uma ruptura, digamos assim, no que a gente já fazia na educação. E o mais engraçado é que, embora a gente utilize coisas do passado na educação, bastante longínquo, por sinal, prova disso são os livros pedidos aí em concurso, que eles são bastante obsoletos ainda. Alguns são até atuais, em questão aí, por exemplo, Piaget, Vallon e Vygotsky, que até hoje eles trouxeram realmente contribuições que são relevantes para um concurso, mas a gente tem alguns que são bastante obsoletos já e que já passou da época da gente mudar, né? Mas na questão do ensino remoto é engraçado porque a gente poderia ter utilizado aí na prática esse processo do equilíbrio do Piaget para poder resolver a questão do ensino remoto, porque tudo é uma questão de estratégia, né, gente? E equação, a matemática é uma coisa bastante exata. Não adianta você pegar uma situação e olhar de um jeito subjetivo o que você faz, você precisa ser objetivo. Então, você busca ali nas exatas, na estratégia, o que você faz. Nesse caso aqui do exemplo que eu dei ali até da situação do ano passado e que o Pedro retomou ali como ensino remoto, é bastante simples a aplicação dessa equação do Piaget, de assimilação mais acomodação é igual a equilibração. O ensino remoto nada mais foi do que um elemento novo na nossa educação. Então, ele entraria ali como algo a ser assimilado. Ele é a parte da assimilação do processo. Eu preciso ver quais são suas características, o que é exatamente o ensino remoto, o que é diferente na estrutura, o que é diferente no planejamento e, especialmente, o que o professor precisa na formação dele para poder compreender essas diferenças. Então, enquanto não houver essa assimilação, que é parte da equação de Piaget, desde o MEC até assistente de sala de aula, esse ensino remoto não consegue ser aplicado da forma como se deve. Vai ter várias falhas, que é o que a gente está vendo aí agora, nesse momento. Tudo que precisa ser modificado por causa desse elemento novo, dessa assimilação, a gente precisa chamar de acomodação. Na verdade, é o que você assimila e o que você acomoda dentro de você. Então, você pega o novo, a informação nova, e junta com as informações que você tinha. Pois bem, o professor já tinha uma base ali pedagógica, uma teoria que ele aprendeu, e a prática de sala de aula, muitos deles já tinham essa prática, né? Tudo isso você pega nesse processo de acomodação, você olha para o novo e vê o que dá para manter e o que precisa mudar. Então, essa assimilação juntada à acomodação, a gente vai chegar num ponto adequado, que é o processo total ali, a finalização dele, chamada equilibração. Para isso, é preciso, como eu falei, ter um pensamento estratégico, que é algo que falta demais, não apenas na nossa formação, mas na nossa estrutura de educação brasileira. A gente precisa ter pessoas que saibam pensar estrategicamente. Não é pensar numa micagem de professor. O que é micagem de professor? São as fórmulas mágicas que as pessoas prometem e quando você vai colocar em sala de aula, você percebe que aquilo é superficial, que aquilo dá certo até certo ponto, porém não é eficaz no ponto de vista da aprendizagem mesmo. Ele é um truque, né? Então, como a gente sabe, truques não duram muito tempo, né? O truque é uma coisa ali momentânea. Então, essas micagens, né, que são coisas que você ensina como truques, é o professor Foca que gosta desse, né? Vocês sabem que eu gosto de dar nome assim inusitado para as coisas, é o mofo na educação, é o puxadinho do cérebro, e agora a gente tem aqui, nesta situação, o professor Foca, é aquele que ele depende, ele faz o truque esperando ali a recompensa, né? Que é
achar, né, ter a ilusão de que aquilo vai dar certo. Infelizmente, a gente tem uma porção aí de professores foca. Eu espero, na verdade, eu tenho quase certeza que você que está me escutando não é um professor foca, né? Então, você percebe ali que a micagem não dá realmente resultado. E se você conseguir ampliar ainda, na BNCC e na alfabetização, a gente tem também isso. Porque na alfabetização, juntando ali com a BNCC, a gente tem o novo, que é o documento, tem o que você fazia em sala de aula, que é o que você precisa acomodar, né? O que você fazia tá de acordo com o que o documento pede. Se ele tá além, gente, perfeito. Mas se ele tá aquém, você precisa ter esse processo para se equilibrar novamente. Porque a gente tem um parâmetro aí nacional que ele precisa ser obedecido, né? É uma aprendizagem mínima que essas pessoas precisam ter, essas crianças precisam ter, para ter uma unidade maior de aprendizagem no Brasil. Então, eu espero que vocês tenham aprendido aí a questão da equação. A gente até foi bacana o Pedro perguntar aí do ensino remoto, porque assim a gente consegue aplicar na prática neste momento, mas ele pode ser aplicado de qualquer forma, em qualquer situação, em qualquer disciplina. Ele não tem uma fronteira, então isso que é legal no Piaget, né? A gente não tem fronteira, porque a gente está sempre falando do nosso órgão de aprendizagem, como diria aí Vitor da Fonseca, né? Que é um autor super relevante para a questão da neurociência. A gente tem o cérebro, que é um órgão de aprendizagem, que é exatamente o que o Piaget conseguiu trazer aqui nesse processo. Então, se a gente conseguir aplicar isso na educação, tudo jóia com o processo de aprendizagem do aluno. Origem, com Janaína Espolidório. Bem, a minha intenção é que até o momento, aqui no nosso Origem 3, você tenha entendido que é possível aplicar na prática o que o Piaget traz em teoria. Basta você entender essa teoria e quando você entende muito bem uma coisa, você consegue praticar. A gente já falou ali dos estágios brevemente, porque é uma coisa que se vê mais na faculdade do que as duas outras coisas. Falei do processo de equilibração e agora a gente vai falar dos 7 processos mentais que o Piaget, no caso, aplicou com maior foco na aprendizagem da matemática. São eles: comparação, classificação, correspondência, sequenciação, seriação, inclusão e conservação. São 7 processos que geralmente a gente associa, como eu falei, à matemática. E o ideal é que você tenha pelo menos ouvido falar dele lá na faculdade. Como eu já falei ali desde o começo, Piaget é marco, não tem como você não estudar, ainda mais na área da educação. Tem outras áreas, viu, que estudam também Piaget. Não pense que é só da educação, que tem várias, a administração às vezes vê também, marketing vê também, e a gente tem uma série de outras áreas que acabam vendo Piaget pela sua relevância. Os processos mentais, que a gente chama atualmente, eles são importantes porque eles vão fazer a base da aprendizagem da criança. Não só na matemática, mas ele serve também para a alfabetização. Para você entender um pouquinho mais desses processos, o material mais adequado se chama blocos lógicos. Para quem não conhece, os blocos lógicos são aqueles blocos geralmente feitos de madeira. São 48 blocos que vêm numa caixa. E eles têm 3 formas, 3 cores e 3 tamanhos. Então, a gente tem lá o quadrado, o triângulo e o círculo. E você pode organizar ele de diversas formas. Essas formas de organização é onde você consegue aplicar a seriação. Então, por exemplo, uma ordem de tamanho é uma seriação. Ou você pode aplicar a comparação. Você vai comparar esses blocos e vai dividir eles, ou seja, classificar, aí entra a classificação, em grupos. Então, você pode dividir por cor, por tamanho e por forma. Enfim, todos esses processos podem ser aplicados na prática usando os blocos lógicos, por isso que eles são tão importantes. E toda a escola de educação infantil deveria ter uma caixa de bloco lógico por turma. E, se possível, por grupinho de cada 4 ou 5 alunos. Tem várias coisas que a escola dá para comprar, mas bloco lógico é uma coisa assim, é a lista essencial. Não adianta você ter um jogo super atual, sendo que ele não faz efeito no processo mental, como o bloco lógico faz. Por isso que eu estou falando que ele é essencial ali para criar uma base na criança. Como essa terceira parte do Origem é sobre a prática, eu vou dar alguns exemplos desses processos mentais na prática para você poder perceber como isso acontece na sala de aula, não apenas na educação infantil,
mas por toda a sua vida, né? Então, crianças mais velhas, você também percebe o resultado do que foi feito anteriormente com base nesses processos. Quando você pede para a criança fazer uma sequência numérica, e, gente, sequência numérica é uma coisa que você começa lá na educação infantil, e quando ele está lá no Fundamental 2, ele continua fazendo sequência numérica de outras formas. Então, quando você pede para a criança fazer essa sequência, ela precisa aplicar a sequenciação, obviamente, porque é uma sequência. Ela precisa fazer uma correspondência, porque ela precisa saber que quando eu coloco 5, o 6 vai ser o 5 mais 1. O 7 vai ser o 6 mais 1. Então, você tem ali uma correspondência de quantidades. E você tem também a questão da inclusão. Dentro dessa sequência, quais números você precisa incluir? É uma sequência de 1 a 1? É uma sequência de 2 a 2? É uma sequência do quê? Né? Então, isso vai ser importante. Depois vai entrar até em questão de número primo, essas questões um pouco mais refinadas, digamos assim. Vou sair agora da matemática para você entender como é relevante você aplicar isso em outras coisas também, inclusive na alfabetização. Quando você pede para a criança identificar as vogais, você entra numa questão tanto de comparação quanto de classificação. Quando a criança consegue separar vogais de consoante, ela consegue comparar, mesmo que inconscientemente, que aqueles sons daquelas letras, eles são mais evidentes do que o som da consoante isolada. Então, quando você fala um A, um E, você tem aí uma sonoridade mais evidente, que é diferente de quando você fala um B, um S, um V. Não é uma coisa totalmente completa do ponto de vista da criança. Então, as vogais, elas vão ajudar aí a comparar sons, né? E a gente classifica. Eu já tive perguntas várias vezes, né? De professores perguntando se é realmente importante você classificar vogais e consoantes. Gente, isso é imprescindível. Eu estou falando isso para vocês como uma profissional formada em letras, tá? Com a minha formação em letras, eu percebi como é relevante a criança saber distinguir uma vogal de uma consoante. A mesma coisa a letra cursiva. Além de todos os benefícios ali que eu falo da letra cursiva sempre, do ponto de vista de um profissional da linguagem formado nessa área, que é a área de letras, quando a gente pega um aluno que não teve letra cursiva na idade adequada, que é dentro ali da janela de oportunidade dele, lá no 6º ano esse aluno vai ter problemas gravíssimos. Então, a letra cursiva, ela vai fomentar aí uma questão de leitura que a letra bastão não vai dar conta. A letra bastão, ela é observada da ótica da escrita. E a letra cursiva, pode ser que o aluno não utilize mais à frente. Mas é importante ressaltar que essa letra vai fazer com que ele forme estruturas mentais de leitura, que eu vou precisar lá a partir do 6º ano, numa profundidade que um aluno que não teve cursiva na idade certa não vai conseguir alcançar. Se ele não tiver muito treino, e um treino específico que muitos professores não conseguem dar, porque nem é estudado isso no Brasil. A gente tem uma estudiosa chamada Virginia Berninger, que ela traz ali todo esse estudo da relevância, idade por idade, são as milestones que eu falei para vocês, os marcos de desenvolvimento da letra cursiva. Não é por causa da letra, é por causa da mudança física, da mudança estrutural que ela faz no cérebro. É essa mudança o ponto de importância da letra cursiva na criança em relação à leitura. Saí um pouquinho do assunto, mas foi relevante porque é sempre bom lembrar esse tipo de coisa, porque mesmo profissionais que estudam neurociência, por causa do fechamento que a gente tem para a letra cursiva no Brasil, em relação aos estudiosos, aos neurocientistas de fora, eles continuam piamente acreditando que ela não é necessária. A gente vê isso até em grandes instituições de neurociência, porque não deixa a coisa chegar, entende? E daí você pode, por meio desses nomes que eu forneço para você, comprovar que realmente o que eu estou falando é relevante e traz benefícios para a educação. E faz toda a diferença, gente. Além de fazer a diferença, é uma coisa assim que começa a encaixar as peças, né? Agora, o terceiro exemplo que eu quero trazer para vocês é um da BNCC. Tem uma habilidade da BNCC que ela
pede para a criança comparar a sua escrita. Então, ela vai escrever e vai comparar com uma escrita já convencionada, né? Então, ela escreve lá, abacaxi. E mais para frente, ela vê ali na mesma atividade a palavra, ela pode comparar a sua escrita. Isso está trazendo, lógico, o princípio aí, o processo mental da comparação, mas também traz da conservação. O que é que eu conservo? Essa conservação de olhar, observar e comparar vai ser super importante para ela poder conservar na aprendizagem o que tinha de diferente, o que ela pode melhorar e como que ela faz para se adequar às convenções ortográficas. Para a gente fechar aqui o Piaget na prática, eu espero que durante o podcast você tenha percebido nuances, né? Na parte oral é um pouco mais difícil perceber isso na prática, mas eu procurei trazer aqui para vocês alguns exemplos, né? Algumas coisas que dá para você enxergar toda essa teoria do Piaget na sua prática. Eu espero que você consiga aplicar uma atividade e começar pelo menos a pensar o que tem por trás dela, porque perceber esse processo por trás da atividade faz você entender por que você está dando. E quando você tem consciência do seu ato pedagógico, é quando você consegue o resultado da criança. Por que minhas atividades dão certo? E geralmente as classes que aplicam têm um resultado ali 30% maior do que as classes que não aplicam. Porque eu consigo enxergar, no momento que eu faço a atividade, uma questão de engenharia pedagógica que o Piaget faz parte. Um bom elaborador de atividade, ele consegue enxergar o que ele precisa colocar de teoria, de engenharia pedagógica atrás da atividade para que dê suporte ao aluno e ele consiga avançar na aprendizagem dele. E o professor consegue fazer isso por meio da prática pedagógica dele. Se você enxerga o que está faltando do ponto de vista teórico, você consegue inserir isso pela prática. Uma coisa interessante para a gente fechar aqui o terceiro bloco do podcast é ressaltar que esses processos do Piaget, gente, eles estão sendo estudados ainda em laboratório no momento, e alguns eles têm a comprovação no meio científico. Tem alguns estudiosos, como eu falo sempre dela, a Tracy Tokuhama Espinosa, ela tem um livro ainda que não chegou no Brasil, mas que traz 5 bases da aprendizagem, 5 pilares da mente. Se chama 5 pilares da mente, se você procurar lá 5 Pillars of the Mind, Redesigning Brain to Suit the Education, acho, que é redesenhando o cérebro para adequar a aprendizagem, a educação. Você vai perceber que ela dá nomes diferentes, são apenas 5, Piaget traz 7, mas vai envolver ali todos esses processos do Piaget. E a gente tem outros estudiosos que também trazem essas bases. É que eu gosto mais da Tracy, porque eu acho que o dela está melhor organizado, mas a gente tem uns outros aí que dá para estudar também. Bom, a Tracy, ela traz aí 5 pilares, como eu falei para vocês, e eles acontecem nessa ordem: os símbolos, padrões, ordens, categorias e relações. Essa questão da Tracy, ela vai englobar de um outro ponto de vista esses processos mentais do Piaget. Um outro tipo de organização, mas não deixa de necessitar que você saiba anteriormente esses processos que o Piaget trouxe, né? A graça da traça. Aos 22 anos, Piaget já era doutor em biologia. Ele escreveu cerca de 70 livros e 300 artigos sobre psicologia, pedagogia e filosofia. A graça da traça. Uma crítica ao trabalho de Piaget é que ele utilizou os próprios filhos como referência para seus estudos, o que, atualmente, poderia comprometer o reconhecimento dos resultados. Empório Expolidório. No site da loja, você encontra materiais feitos especialmente dentro dos processos mentais de Piaget. Entre eles, nós temos o Parque de Diversões para Educação Infantil, o material Seriação e Sequenciação, que vai diferenciar essas questões desses 2 processos mentais e tornar mais clara a sua visão sobre eles, e o material Correspondência e Comparação.
Espero que vocês tenham gostado aí do podcast, que vocês tenham aproveitado bastante, feito muitas anotações. E até o próximo Origem. Origem. Brown. Pons. Giger. Proelpsis. Origin. Ien. Origem, com Janaína Espolidório.